eu pensaria ali mais ou menos em 3 ações, não mais do que isso. Eu acho que a quantidade tem que ser baixa. Pensando nisso, 3 ações, o que eu faria hoje? Hoje o nosso tema é onde a gente aportar 30 mil reais, lembrando, obviamente, que o AGF não dá recomendações, não somos casa de análise, não é essa a intenção, e mais do que tudo, o nosso desejo, o nosso objetivo é sempre ensinar a pescar, né? Então, esses 30 mil reais, supondo que você tivesse na mão hoje em dia, Fábio Baroni, você tem, aliás, na sua reserva de oportunidades, aonde você alocaria dos setores best? Só um lembretezinho antes, e principalmente para aqueles que não acompanham o AGF com tanta frequência, o que são os setores best? São aqueles 5 setores à prova de balas, definidos lá atrás, a gente analisou milhares de setores, de segmentos, subsegmentos da Bolsa de Valores, e chegamos à conclusão, junto com o nosso grande mestre Luiz Márcio, obviamente, que a gente consegue, em 5 setores, reunir as características que você precisa para empresas previdenciárias. Então, você querendo ficar sócio de boas empresas a bons preços, que vão te pagar bons dividendos na perpetuidade, esses 5 setores são os principais: bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Fábio Baroni, 30 mil reais, 5 setores. O que você faria hoje em dia? Cara, belíssima pergunta, Felipe. É claro que muita gente pode concordar ou discordar. A gente tem uma forma de ver o mercado, né? E isso, aonde você vai colocar, acho que tem muito a ver também com o conhecimento que você tem em relação ao que a Bolsa pode te oferecer e também em relação ao que você espera, né? Em relação, por exemplo, à frequência de pagamento de dividendos dessas empresas nos setores. Enfim, tem algumas nuances aí que você pode exercitar antes de comprar. Particularmente, eu iria nos bancos, né? Hoje os bancos caíram bem aí. O Banco do Brasil é o segundo, teve o segundo dia de queda acentuada, né? Ontem acho que caiu cerca de 3%, hoje 4% também, pelo que eu estava vendo. Não é, no entanto, o banco que eu exatamente estou olhando. A gente vai falar um pouquinho mais lá no AGF+, mas em geral, eu acredito que os bancos aí, por serem bem resilientes historicamente a crises, acho que sendo assim, parte do B de Best aí, eu acho que é um setor que eu gosto bastante, acho bem interessante nesse momento, mais precisamente, né? Eu acho que energia também. Eu acho que o B e o E, viu, Philips? Para resumir bem aí, eu acho que, na verdade, minha carteira ela não foge muito de B e E dos bens. Então, acho que eu iria por aí mesmo. O que você faria, Philips? Fabião, eu acho que os seus pontos aí fazem todo sentido, e uma das coisas que a gente sempre gosta de falar, né, e principalmente para quem é iniciante, a gente não gosta daquela pulverização excessiva. Então, você chegar com um montante aí, seja 30 mil reais, seja mais do que isso, seja menos do que isso, e já querer dividir em uma quantidade enorme de ações. Você vai acabar tendo uma carteira extremamente pulverizada que, tipicamente, se coisas boas ou coisas excelentes até vierem a acontecer nessa carteira, pouco vai mexer o ponteiro. De fato, você vai diluir o teu risco, mas a gente não acredita no investimento dessa forma. Para você investir dessa forma, é melhor você se expor a um ETF, a um fundo que tenha uma quantidade de ativos muito maior. O que a gente prega? Conheça muito bem os setores em que você investe, as empresas que você investe, para você ter a confiança de fazer aportes mais representativos. No momento que você faz isso, obviamente você dilui em uma quantidade menor a sua carteira, então você vai acabar tendo, vamos supor, para 30 mil reais, eu acho que teria que pensar um pouco qual que é a relatividade disso com o patrimônio da pessoa. Mas, a representatividade. Mas se você for fazer uma divisão, eu pensaria ali mais ou menos em 3 ações, não mais do que isso. Eu acho que a quantidade tem que ser baixa. Pensando nisso, 3 ações, o que eu faria hoje? Colocaria um banco, como a gente falou, colocaria uma de energia, e a terceira, eu
pensaria um pouco diferente de você. Talvez eu concentraria, acho que duas alternativas. Ou concentraria um pouco mais em energia. Eu acho que a gente tem boas oportunidades em energia hoje no nosso mercado que estão sendo desprezadas. Ou eu iria pensar algo além. Eu iria para telecom. Eu acho que telecom, que é um setor que a gente pode dizer aí que ficou largado por muito tempo na Bolsa, ainda oferece boas oportunidades, principalmente olhando para frente. A gente não está nunca olhando a perspectiva da empresa até o final do ano ou para o ano que vem. A gente está pensando em prazos realmente longos e quando a gente se torna sócio de uma empresa, dificilmente a gente quer deixar de ser sócio no curtíssimo prazo simplesmente por uma oscilação de mercado. Pelo contrário, se a gente vê que o mercado vai apresentar boas oportunidades de aportes adicionais nessa empresa, é quando a gente começa a comprar mais ainda, indo na contramão do mercado, né? Aproveitando essas baixas para aumentar nossa posição nessas ações. Fabião, você olharia para... Desculpa, você ia falar alguma coisa, mas só aproveitando de fazer uma pergunta. Saneamento e seguros é algo que você olharia hoje em dia? E aproveita para fazer seu comentário. Eu acho que tem uma empresa no setor de saneamento que as pessoas podem estudar um pouco mais, para ver se faz sentido. Eu estudaria muito uma dessas empresas de saneamento. A gente fala setor de saneamento como se houvesse 10 empresas, 20 empresas. Não tem. E telecom a mesma coisa. Telecom a mesma coisa. Seguros a mesma coisa. Seguro, exatamente. No final do dia a gente vai cair sempre nas mesmas, né? Mas eu olharia, assim, no setor de seguros eu não olharia, porque quando a gente fala de banco, a gente pode já colocar alguns bancos nos serviços financeiros, digamos assim, que alguns contemplam, por exemplo, o setor de seguros. Quando você fala Banco do Brasil, você está colocando dentro dele o BB Seguridade. Afinal, o Banco do Brasil tem uma participação relevante, é acionista majoritário da BB Seguridade. Então, eu não acho atrativo. Itaú Porto Seguro, né? Itaú Porto Seguro, perfeito. Então, assim, Bradesco também tem uma carteira muito forte em seguro. Então, assim, eu acho que eu não olharia seguro nesse exato momento. O seguro, o setor de seguro, acho que foi uma boa ter olhado 1 ano e meio, 1 ano atrás, tinha bastante coisa interessante, bastante, assim, muitas opções boas, né? No entanto, eu acho que seguro e saneamento, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais no AGF+, em relação a essas empresas que a gente olharia, enfim, para você ficar antenado aí. Mas tem uma coisa interessante, né, Felipe? Porque, assim, quando a gente fala de colocar 30 mil reais na Bolsa de Valores, a gente não se refere apenas a você ir lá, botar 30 mil reais e não fazer mais nada, né? Até porque não se alcança a independência financeira, a liberdade financeira com dividendos dessa forma. Como você faz? É um sistema programado de você aportar todos os meses uma parcela do que sobra depois de ter feito uma reserva de emergência. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala isso, se você divide, por exemplo, em três opções de ações, como o Felipe disse, você automaticamente, fazendo um aporte mensal, seja lá de quanto for, sei lá, de 300 reais, por exemplo, automaticamente o tempo vai fazer com que você acabe diversificando sua carteira. Afinal, não vai ser sempre que os bancos, por exemplo, e a Telecom, que o Felipe mencionou aqui, vão estar em bons momentos para você aportar. Em alguns momentos vai aparecer lá o setor de seguro, por exemplo, o setor de saneamento, alguma coisa mais evidente por ali, ou até dentro da energia, algum subsegmento, digamos assim, uma parte de transmissão ou de geração, ou também uma empresa que tem as 3 vertentes, geração, transmissão, distribuição. Então, assim, o tempo vai fazer com que esse aporte acabe diversificando sua carteira. Então, você não vai colocar 30 mil lá e vai parar. Acabou, é isso aqui que aconteceu e beleza. Não. Você viver de dividendos significa que você vai sempre, mês a mês, aportando em boas empresas que pagam bons dividendos e bons preços. É isso que a gente sempre passa aqui no final do dia. Então, a gente colocou 30 mil reais porque foi o assunto mais... digamos assim, um dos assuntos que foram mais cobiçados pela nossa audiência lá no Instagram. Então, a gente está fazendo esse conteúdo justamente por conta disso, mas lembrando que para você se aposentar na Bolsa de Valores, né, para você conseguir a tão almejada aposentadoria pela Bolsa de Valores, o ideal mesmo, muito mais do que esses 30 mil reais, é você todo mês aportar ano após ano, dia após dia, com frequência. É isso que vai garantir a tua aposentadoria, a tua independência financeira com o passar dos anos, não é isso, Felipe? Concordo em gênero, número e grau, Fabião. É exatamente isso. É aquela bola de neve que, por mais que a gente fale isso hoje em dia, em que a bolsa está fora de moda e as pessoas olham para isso como algo impossível de ser atingido, é justamente nessas horas que a gente deveria olhar com mais carinho, né? A gente começa a ver
iniciativas de fechamento de capital, né? Hoje mesmo a gente teve o caso da Energias do Brasil saindo aí, o que é natural. Em momentos de mercado mais depreciado, as empresas vão aproveitar oportunidades, vendo preços das ações delas muitas vezes bem descontado em relação ao valor justo, e essa é uma das coisas que acontece. Tem muita gente minoritário que fica louco da vida, fala é um absurdo, é um desrespeito, etc. Mas é parte do jogo e é dentro das regras, né, pessoal? Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem esses movimentos e a gente tem que aprender a conviver com eles e a se beneficiar deles. Então, quando está todo mundo falando daquela euforia, IPO, Bolsa 150 mil pontos, 300 mil pontos, a gente ouviu falar de 500 mil pontos. Eu me lembro que teve produtor aí de conteúdo fazendo campanha com 500 mil pontos, que eu não sei de onde ele tirou, mas tudo bem. Então, quando a gente vê aquele momento de euforia absurda e algumas coisas sem fundamento nenhum, é a hora que a gente tem que olhar com mais cuidado. Jupiaci Nunes fez uma perguntinha aqui que eu acho que vale a gente responder. Dá para formar uma carteira bacana com 6 ações, tipo 2 bancos, 2 energia e 2 de saneamento? Jupiaci, brigadão pela pergunta. Certamente dá. Eu acho que é uma carteira bacana você diluir, ou melhor, você dividir em 3 segmentos como esses, bancos, energia e saneamento. A questão aqui, eu acho que tem 2 coisas para você avaliar. Primeiro, em relação ao volume que você vai investir, será que vale a pena você dividir em 6 ações? Pode ser que seja muito. Eu acho que esse é um ponto de atenção, na minha opinião. E outro ponto que eu tomaria cuidado e prestaria muita atenção, eu acho que não necessariamente você precisa fazer esses aportes todos de uma vez. Eu acho que você pode ficar com esse recurso em caixa e se um banco cair mais do que energia, aproveita para comprar um pouquinho mais do que banco. Se você vê o saneamento apresentando uma oportunidade interessante, porque alguém no governo falou alguma bobagem ou saiu alguma notícia aí sem fundamento, você vai lá e compra um pouquinho mais de saneamento. E assim você vai formando a sua carteira com a segurança de que você está pagando preços com uma margem de segurança muito interessante. Uma outra possibilidade aqui seria você concentrar mais em um ou outro setor. Não necessariamente você precisa dividir exatamente no mesmo percentual, mas eu acho que o mais importante de tudo é justamente você ter essa confiança de se tornar sócio no longo prazo dessas empresas. A partir do momento que você conhecer elas mais a fundo e ter esse nível de confiança que você precisa, é exatamente o auge naquele momento de que o preço depreciado aparece na tua tela e você vai comprar sem sombra de dúvida com a certeza do que você está fazendo.